E aí teremos a primeira votação. A abertura desse conclave depois de uma oração, de um juramento, Pedro. Muitas incertezas, aqui a gente consegue até colocar alguns nomes apontados como favoritos, mas é um cenário imprevisível que temos no momento. Sim. Algumas pistas foram deixadas nos últimos dias. Pois é. Eu estou até aqui falando, Carol, com o cardeal Dom Raimundo Damasceno, ele que não entrou no confinamento, porque ele tem mais de 80 anos, mas participou do Congresso. Perguntei, qual que é a tua expectativa de duração? Ele falou assim, bom dia, estou prevendo um conclave de 3 a 4 dias, não mais do que isso. Outros cardeais que falaram previam conclaves de 2 a 3 dias. Então, grande expectativa entre os cardeais é que o conclave aconteça ou que o Papa saia até sexta-feira, até depois de amanhã. Esse percurso que você citou, da Casa de Santa Marta para a Capela Sistina, tem pouco mais de 1 quilômetro. Vai poder ser feito com as vans do Vaticano, com motoristas que já fizeram juramento de sigilo, ou a pé. Porque nesse ano o Vaticano montou uma estrutura de bloqueio para que os cardeais possam fazer esse percurso a pé. Possam circular por ali, né? Possam circular por ali. Nos congressos gerais, nas congregações gerais, eles já traçaram um perfil do próximo Papa, que tem 7 pontos que a gente vai destacar aqui, são os pontos do futuro Papa que os cardeais pretendem ter como um perfil daquele que vai assumir o trono de São Pedro. Quais são esses pontos? Primeiro, continuação de reformas do Papa Francisco. A gente está falando especificamente de reformas do direito canônico, que são as regras legais da Igreja. Reformas, por exemplo, no que diz respeito ao acolhimento de mulheres, o Papa Francisco elevou mulheres a cargos importantes do Vaticano. Isso causou um certo estranhamento por parte de alguns cardeais conservadores, mas as mulheres estão incluídas nessas reformas e reformas também para combater os abusos sexuais dentro da Igreja Católica, que também foi uma prioridade do Papa Francisco. Compromisso com a paz, isso é super importante, porque a gente está falando aqui de uma vontade dos cardeais de continuarem vendo a Igreja como uma espécie de diplomata no meio de guerras como a do Oriente Médio e da Rússia com a Ucrânia. Um construtor de pontes, né, que é uma das palavras que eles usaram. Aliás, pontífice significa exatamente, isso, não né? à toa é o sumo pontífice, né? Isso. É você construir pontes. Ou pontifex, né, que é esse perfil de construtor de pontes. Pastor e mestre de humanidade, ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade de lidar com as massas e com os católicos. Rosto de uma igreja samaritana, uma igreja que ajuda os outros, o pobre que olha para o outro antes de olhar para si mesma. Uma escuta sinodal, isso é importantíssimo, porque isso significa que há um movimento interno na igreja de empoderamento dos cardeais e bispos nas decisões políticas do Vaticano. Então, esse ponto já destaca que, próximo Papa, você vai ter que ouvir a gente, porque a gente vai decidir em conjunto. E a misericórdia e esperança, que obviamente é deve ser uma vocação de todos os pastores e aparece também como um ponto. Carol, a gente tem no nosso álbum de figurinhas aqui algumas dessas figuras que preenchem um pouco desses requisitos aqui. Então, se você olha, por exemplo, o Peter Turkson, que teve uma atuação muito importante no conflito da Costa do Marfim. Pier Batista Pizzaballa, um dos promotores da paz lá no Oriente Médio. Ele é patriarca latino de Jerusalém. O Mateus Zuppi também foi escolhido pelo Papa Francisco para atuar nos conflitos, não só da Rússia com a Ucrânia, mas de Moçambique, por exemplo. Esse papel diplomático muito claro na figura do Papa, né? Como o próprio Papa Francisco atuou durante os 12 anos de pontificado. Exatamente. E que favorece, por exemplo, o favorito, que é o Pietro Parolin, porque atuou como chefe de Estado, lidou com esses 2 conflitos e também com as negociações com a China. Para não deixar de dizer, Carol, eu queria trazer aqui os cardeais brasileiros que estão lá no Vaticano. A gente tem uma imagem deles, que são aqueles que vão votar e que foram participar das congregações gerais, né? Aqui nessa imagem nós temos 7 dos 8 cardeais, só não está aqui Dom João Brás de Assis, que mora e trabalha no Vaticano, mas para trazer um panorama, Dom Odilo Scherer, por exemplo, estava me dizendo que a idade é uma questão secundária, porque você tem cardeais mais jovens e mais velhos, e que isso não deve ser o ponto principal para pesar nos cardeais, mas descreveu o local como um ambiente sereno ali e disse assim, não tem comício, não tem propaganda, mas a gente fala sobre votos.